Muito bem, a gente segue o nosso giro da reportagem. Teve manifestação no centro de Curitiba, na Praça Santos Andrade, em defesa da democracia, direto da redação da Jovem Pan News Curitiba. A Manuela Niklevics conta pra gente os detalhes. Bom dia pra você, Manu. Oi, Rafa, um bom dia para você, para o Pedroso, também para todo mundo que nos acompanha aqui no RN Dia Curitiba. Exatamente. Ao mesmo tempo em que acontecia lá em Brasília, na capital federal, aquela reunião do presidente Lula com os governadores e representantes de todos os estados e também do Distrito Federal, acontecia aqui em Curitiba essa manifestação, assim como aconteceu em uma série de outros estados também, uma manifestação que estava sendo chamada de ato em pró da democracia, né, em prol da democracia. Então, centenas de manifestantes aqui em Curitiba se reuniram ali na Praça Santos Andrade, que fica no centro aqui da capital paranaense. Tínhamos envolvidos aí várias lideranças partidárias, também representantes de movimentos sociais. Isso aconteceu a partir das 6 horas da tarde, mas ganhou corpo também um pouquinho mais tarde, por volta das 8 horas da noite. E o principal pedido, né, a pauta destes manifestantes era que haja algum tipo de punição para essas pessoas envolvidas nos atos extremistas que aconteceram no último final de semana lá na capital federal. Então eles estavam o tempo todo sob o slogan sem anistia, que é, né, sem perdão para estes crimes que aconteceram, para estes ataques que aconteceram lá em... Além de Curitiba, do Paraná, né, também tivemos esse tipo de manifestação acontecendo em outras cidades aqui do estado, Cascavel, Londrina, mas também tivemos manifestações do mesmo tipo acontecendo em diversos outros estados, tá? Em São Paulo, também no Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Piauí, Bahia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e até no próprio Distrito Federal. Para quem nos acompanha agora aqui através da live no YouTube, vocês acompanham algumas imagens da manifestação que aconteceu aqui na capital paranaense, reuniu centenas de pessoas ontem. Como esses manifestantes estavam justamente pedindo por algum tipo de punição para as pessoas que estavam envolvidas nos atos de vandalismo lá no último domingo na capital federal, só é importante a gente registrar aqui, né, Rafa e Pedroso, que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, já afirmou que teremos a abertura de 3 inquéritos para a investigação desses ataques aos 3 principais prédios da nossa democracia, ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal e também ao Palácio do Planalto. Volto com vocês. Obrigada, Manu, pelas informações. Inclusive, né, já é um movimento que começa, né, Pedro, com a identificação aí das empresas transportadoras. Tem nota já na agência oficial do governo dizendo que o Paraná estaria ali entre os maiores estados que teria enviado ônibus para Brasília com essas mobilizações. E aí você pontuou, Pedro, que ali o ângulo favoreceu um pouco a manifestação na Santos Andrade, porque ele é o finalzinho da praça, é o recuo da praça, né? A praça é muito mais extensa, do outro lado tem o Teatro Guaíra, para quem está no rádio acompanhando, tá aquele volume de gente muito concentrado ali mais próximo ao prédio da Universidade Federal do Paraná. Visivelmente é uma manifestação que não contou com a adesão de um grande número de pessoas. Não é um movimento de massa, né? Como a gente já acompanhou outras manifestações. Inclusive o próprio comício que o presidente Lula, quando saiu ali da carceragem da Polícia Federal, quando ele se reuniu ali, você percebia daí sim um movimento de massa. Então ali o que a gente percebeu, inclusive pelas bandeiras, quem está na live pode acompanhar, era um movimento de adesão partidária. Você percebe inclusive que os partidos que apareciam ali as bandeiras são os que estão hoje contemplados nos ministérios do presidente Lula. Você viu ali PDT, o JS, que é ligado à PCdoB, você via bandeiras ali da CUT. Então, era uma manifestação muito mais institucional do que uma manifestação puramente das pessoas, uma manifestação exclusivamente voluntária. Não é disso que a gente está falando. Agora, vale a pena a gente separar 2 coisas. Primeira delas, a pauta que pede a punição dos responsáveis pelo que aconteceu em Brasília é fundamental. Sabe, o que aconteceu no dia 8 agora de janeiro em Brasília tem que ser punido, absolutamente punido nos termos da lei. Então a lei tem que ser aplicada, aquelas pessoas cometeram uma série de crimes. O ministro da Justiça elencou uma série de tipificações em que eles podem ser enquadrados. Então essas pessoas que cometeram esses atos, que praticaram esse vandalismo, que atentaram contra o Estado Democrático de Direito, elas têm que ser responsabilizadas, Rafa. Então, isso não existe discussão. Qualquer pessoa que foge da possibilidade de entender que essas pessoas devem ser punidas, elas estão fugindo da lei. Porque é muito claro, você não pode escolher respeitar a Constituição no momento e desrespeitar em outro.
Então, nesse caso, as pessoas têm que ser punidas. Agora, me chama a atenção a indignação seletiva de parte de algumas pessoas que estavam ali, que representam alguns movimentos sociais. Eles se mostram indignados à invasão de propriedade privada, propriedade pública ali, mas na prática, em outros momentos, eles são absolutamente coniventes. Então, o que eu espero é que o saldo, um dos saldos que fique de todo esse ocorrido, dessa tragédia, é que o tratamento seja unificado. Qualquer pessoa que cometa esse tipo de ato deve ser punido, e os termos da lei valem para dia 8, como valem por todo o restante do mandato que está por vir. Então a gente tem que ficar atento, e manifestações pela democracia, quando de fato democráticas, são sempre bem-vindas. 10 horas e 25 minutos.